Facsímile é uma coisa que começa engraçada, depois vai perdendo a graça e no final vira uma desgraça. Vamos entender por quê? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Colecionismo Tex. E hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre a tal facsímile, ou seja, uma cópia produzida de uma edição claramente original e que é introduzida na coleção ou para tapar buracos ou para outros motivos. Quem os compra sabe que são cópias. Quem os vende produzem cópias justamente para atender ao público que não tem acesso às edições originais, geralmente caras. Mas vamos entender um pouco o que é o facsímile. O facsímile, por assim dizer, é uma cópia autorizada e produzida pela editora. Nós temos recentemente o exemplo do brinde do Tex 600, em que este brinde ele é uma cópia do Júnior número 28, a primeira edição em que o Tex apareceu no Brasil. Foi uma tirada bastante inteligente da editora. Tem uma história de bastidores que eu pretendo contar ao final do vídeo. E que propiciou aos colecionadores de Tex, especialmente os mais recentes, a ter o conhecimento e o acesso físico a essa edição. Como um facsímile, de fato, esse material ele vem dizendo na sua contracapa que se trata de um facsímile e que é parte integrante da edição tal. Esse é o grande diferencial de um facsímile para uma cópia ordinária produzida por colecionadores ou um grupo de empresas, de pessoas que desejam produzir isso para venda. Existe a parte legal de tudo isso, né? A produção de Tex ele tem ali uma proteção legal que impede a sua reprodução sem autorização. Assim como o logo, né, a logomarca do Tex também é protegida por lei. E não se pode fazer isso em escala e vender. Nós vemos o tempo todo camisetas de Tex, eu tenho as minhas, vocês devem ter as de vocês. E isso é comum. Mas por quê? Porque é feito em pequenas produções apenas para o fã. E isso não chega a ferir a lei. A lei é ferida quando é produzido em escala para se obter lucro com aquilo. Aí você está infringindo uma lei. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque não é minha seara, mas o que eu quero falar em específico para os colecionadores de Tex que acompanham este canal é o risco que o facsímile traz. Quem produz o facsímile geralmente é um colecionador, é um apaixonado. Então ele tem lá a coleção dele e ele resolve por algum motivo fazer uma cópia perfeita daquela edição rara. Ele produz isso com maestria. A cópia fica muito parecida, fica praticamente igual. E ele ainda usa técnicas de envelhecimento, deixando ela ainda mais próxima do real. O que acontece é que essa cópia ela pode ser doada a um amigo, ela pode permanecer no acervo desse colecionador que, passado alguns anos, essa coleção passa para outras mãos. E o que acontece então? Acontece que essa cópia produzida de forma artesanal vai cair no mercado. E se cair no mercado, ela é vendida como original por não saber a fonte. E aí a origem de todo problema, porque estaremos comprando
gato por lebre. E isso é terrível para o colecionismo. Isso não ajuda, isso atrapalha. Seria muito bom que os colecionadores parassem de produzir essas cópias, né? Mas, como eu digo, eles não fazem isso com má fé, eles produzem para si próprios. O problema é que ninguém é eterno, e se esse material não tiver impresso em si, facsímile, ele passa por original, e aí reside todo o problema. Então, quando nós nos deparamos com edições à venda, as edições raras e caras de Tex, nós temos que ligar as antenas para perceber se esse material não é uma cópia muito bem feita. E aí eu, como dica para vocês, alerto para que criem experiências, obtenham experiência com colecionismo antes de se aventurar a gastar altas somas em um produto vendido na internet. E muitas das vezes o vendedor não está de má fé. Ele também não sabe se aquele material é original. E às vezes ele acredita piamente que o material é original. Vendedores, claro, inexperientes, né, que estão vendendo material de segunda mão. Isso não acontece com as cobras criadas do colecionismo, cobras criadas aqui no bom sentido. Essas pessoas sabem reconhecer um facsímile, ou melhor, uma cópia, um fake, e tem condições de alertar o comprador. Muitas das vezes o vendedor honesto, ele, ao ter uma obra dessas com dubiedade de sua originalidade, ele pelo menos registra que não pode atestar sobre a originalidade da obra. Então cabe a você que deseja adquirir essas obras raras questionar diretamente o vendedor, pedindo se ele dá garantias ou tem condições de afirmar que a obra em questão é original. Se o vendedor falar não tenho como afirmar, veja bem, ele não vai baixar o preço, ele vai cobrar o que aquela obra original valeria. Por quê? Porque se ele também não tem como atestar que a obra é original, ele também não consegue atestar que é uma cópia. Vocês compreendem? E daí fica a critério único do comprador, ônus do comprador. Então, quais são as obras mais copiadas, por assim dizer? As obras caras, né? Álbum de figurinha da VEC, né? As 37 primeiras edições e outras obras que eu já relacionei no vídeo Obras Raras, quais são e quanto custam. Todas essas obras podem estar no foco para ser feita uma cópia, justamente por serem caras e por serem raras. Quem não as tem e tem a habilidade de produzir uma cópia, ele pode fazê-lo e ter essa cópia na sua coleção. Quando essa coleção cai no mercado, não há nela registro algum que se trate de facsímile. Tá, agora você me pergunta, bah, mas isso é uma complicação e como é que eu vou fazer para completar a minha coleção? Eu quero ter essas coleções. Compre de vendedores idôneos, aqueles que já estão no mercado vendendo há muito tempo e que também são colecionadores. Eu tratei de alguns deles também na segunda parte do vídeo Obras Raras, quais são e quanto custam. Estratégias de colecionismo. Este alerta é importante, mas eu ainda quero dar mais alguns. Em princípio, desconfiem sempre de obras raras. Desconfiem sempre. Peçam vídeos, peçam fotos, analisem e não as compre se antes você não chegou a vê-las em mãos. Isso é muito importante. Ter uma obra rara em mãos de um colecionador conhecido,
vai fazer com que você sinta a obra. Veja as nuances de cor, de envelhecimento, a textura do papel, o cheiro, tudo indica a originalidade. Mas acontece que, não raro, chega ao mercado obras em ótimo estado. Obras em estado praticamente de banca. E essas obras estarão novas. E aí há uma evidente e uma até lógica e natural desconfiança. Recentemente foi disponibilizado nos grupos do Facebook, também nos do WhatsApp, uma série de itens dos 37 primeiros números do TEX, primeira edição, muito novas. Brancas, lindas, lombada íntegra, uma perfeição. E, obviamente, caríssimas, porque essas obras em bom estado são caras. E o vendedor foi bombardeado por palavras do tipo: é facsímile, isso é cópia, isso não pode ser original. E o que aconteceu? Ele ficou muito irritado, até ofendeu pessoas nos comentários, ameaçou o processo e fez um escarcéu. Eu próprio comentei que aquelas edições mereciam uma certa desconfiança, até que o vendedor provasse o contrário. Mas o que eu fiz? Fui conversar com os meus colegas de colecionismo que têm experiência na área e que conhecem aquele vendedor. E eles atestaram pela originalidade das obras. E depois eu fui lá e comentei. Vendedores idôneos e conhecedores do vendedor em questão comprovar a autenticidade da obra. Eu então considero as originais. E de fato eram. Mas gerou esse mal-estar. Eu falo isso porque aí entra outro detalhe. Se o vendedor se ofende de você dizer que aquela obra, por ser nova, pode ser uma cópia, esse vendedor ele está na contramão do bom proceder durante negociações. Ele não tem que ficar bravo. É natural que isso aconteça. E é até bom, né? Porque você está protegendo seu patrimônio. Então, vendedor que fica bravo também convém desconfiar. Neste caso que eu citei, era uma exceção, né? A pessoa ficou irritada porque tinha pavio curto. Mas ainda assim perde negócio. Então você deve exigir isso, deve mostrar a desconfiança e deve exigir da pessoa a comprovação. Aconteceu comigo já diversas vezes. Quando eu não me senti convencido, eu não comprei. Quando eu senti convencido, eu comprei. E assim a gente vai preservando a coleção de produtos fake, de cópias. Então, a finalidade deste vídeo é até um alerta para os colecionadores e também um alerta para quem produz essas cópias, né? É honesto e é correto, numa correção de caráter, marcar ali a obra durante o processo de impressão de que é uma cópia. Você pode dizer: não, mas eu não quero fazer isso para vender. Pois é, você não. Mas quando você alcançar o além, esse material vai ficar disperso e, ao cair no mercado de tão bem feito, não há como provar que se trate de uma cópia. Então fica aqui o alerta para quem quiser comprar facsímile, para quem quiser vender facsímile, para quem quiser produzir facsímile e para quem deseja evitá-los. Qual é a vantagem de ter uma cópia na coleção? Para alguns é um preenchimento daquele buraco adequado. Eu não aceito cópias, não as quero, não as desejo e as evito. O meu padrão de colecionismo é colecionismo de edições originais. Se tiver buraco na coleção, eu deixo o buraco lá até que um original o preencha. Não vou fazê-lo com facsímile. Há aqueles que são pesquisadores e, por não ter de forma alguma acesso àquele produto, recorrem a um facsímile para poder fazer a sua pesquisa. Neste caso,
eu até indicaria, ao invés de comprar o facsímile, utilizar o scan. O scan, pelo menos, ele não deixa dúvidas com relação à sua originalidade. O tema não é scan, não vou abordar isso agora, mas neste caso que eu estou falando aqui, é preferível o scan do que o facsímile por esses motivos. Ok, eu espero que você tenha achado este vídeo interessante e útil. Se sim, curta, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua companhia. Para encerrar, eu vou contar aquela historinha de bastidores, né? O número 600 teria um brinde e a Mitos não queria produzir novamente um caderno de capas. Então, a dupla incansável João Marim e Sérgio Streichen, os autores do livro Tex, A História de uma Coleção, produziram aquele facsímile que se encontra de brinde na edição número 600. Essa é a história. Então, meu forte abraço e até o próximo vídeo.